Bíblia em Provérbios 30, 18. Provérbios, capítulo 30, versículo 18, por favor. Depois de Salmos. Tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Provérbios 30, versículo 18. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir, eu não sei. Se o Senhor não usar minha boca, eu vou falar o que elas não precisam ouvir. Então vai ser em vão a vinda delas aqui. Eu empresto minha boca ao Senhor. Usa agora e faz esse povo compreender, faz esse povo receber de Ti não só o entendimento, mas a coragem para colocar em prática o que o Senhor vai pedir para eles fazer. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos fortaleça. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Provérbios 30, versículo 18: estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. Vamos ler o versículo 19. A primeira coisa é o caminho da águia no ar. A segunda coisa, o caminho da cobra na penha. A terceira coisa, o caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem como uma virgem. Olha para mim, por favor, agora, e deixe a sua Bíblia aberta e vamos pensar. O caminho da águia no ar. A águia é citada várias vezes na Bíblia. Você lê em Isaías que os que esperam em Deus, os que confiam em Deus, eles sobem como asas de águia. Você lê em Deuteronômio, você lê em Jó, você lê em várias passagens da Bíblia a águia. O que nós podemos aprender com ela? Muitas coisas. Muitas. A águia, quando ela vai atacar uma presa, ela tem uma visão muito boa. Ela vê de longe. A presa nem imagina que está sendo observada, ela vê de longe. E ela, quando ataca uma cobra, ela não luta com a cobra embaixo. Eu vi um vídeo um dia desse de uma cobra vencendo uma águia, porque ela estava lutando embaixo. Mas eu já vi ela dando bote, subindo com a águia, com a cobra e soltando lá de cima. A cobra morre na queda e ela vai lá e se alimenta. O que eu aprendo com isso? A águia, ela é forte em cima, ela é forte no alto. Se você ficar lutando as suas lutas só com a força do seu braço, se você ficar lutando as suas lutas só com a sua experiência, se você ficar lutando as suas lutas só aqui embaixo, está arriscado você perder. Se você aprender a subir, se você aprender a orar, se você aprender a depender de Deus, se você aprender a confiar em Deus, se você trouxer os seus problemas para o alto, você vence qualquer luta. No espírito nós somos mais fortes do que qualquer luta, do que qualquer problema. Ela não voa em bando, ela voa só. Ela aguenta a pressão. Tem gente que qualquer pressãozinha, ela abre o bico. Ela quer vencer fácil. Ela pensa que as coisas vão cair do céu, ela pensa que as coisas vão vir de mão beijada. E não é assim que Deus trabalha. Deus permite que venhamos enfrentar pressões. Às vezes você recebe uma boa notícia e daqui a pouco em seguida já vem uma bomba. E Deus manda nós seguirmos em frente, porque Ele sabe que no final vai ter vitórias. Mas não é fácil. No nosso caminho nós encontramos lutas,
nós encontramos pressões. No caminho de Davi, teve Saul perseguindo, mas teve o Deus de Davi dando livramentos. Então você vai ter pessoas te perseguindo, mas vai ter Deus livrando. No seu caminho vão ter Judas traindo. Jesus esteve também no caminho dele, mas o Pai honrou. Você vai ter Judas te traindo, te decepcionando, mas você vai ter Deus honrando. Você vai ter Tobias, Sambalate, como foi na vida de Neemias, que queria construir os muros ou reconstruir os muros de Jerusalém, e Deus ajudou ele. Você vai ter pessoas querendo te atrapalhar, como tentaram atrapalhar ele, mas você vai ter um Deus de restituição te ajudando a levantar o que foi destruído, a recuperar o que foi destruído. Deus é Deus. Mas tem momentos de pressões. Se a águia não aguentasse pressões, ela não fazia os ninhos lá em cima, em lugares seguros. A águia, ela ensina os filhotes a voar de uma maneira interessante. Ela solta, depois você lê Deuteronômio 32:11, fala que Deus também trabalha assim conosco. O filhote toma aquele susto, daqui a pouco a águia vem de lá e pega. Deus vai nos ensinando a tomarmos atitude de fé. Ele vai tirando pessoas da nossa vida para nós dependermos só dele. Ele vai permitindo situações que nós não podemos contar com ninguém, para ficarmos 100% dependendo dele. A águia é muito forte lá em cima. Ela é símbolo de força, ela é símbolo de visão. Tem países que têm a águia como símbolo delas, mostrando a força. Estados Unidos é um. A águia é símbolo de força. Quando a pessoa é uma águia, ela não fica em bando, indo pela cabeça dos outros. Hoje eu peguei um testemunho mais cedo de um homem que pediu as contas do trabalho, e ele ouviu tantas coisas, ouviu dos colegas de trabalho, ouviu do patrão dele, ouviu de todo mundo: você é maluco, você vai largar o certo pelo duvidoso. E hoje a vida que ele tem não se compara com a vida que ele tinha. Se ele ficasse ouvindo quem não deveria ouvir, ele estava lá até hoje. Aprenda com a águia. Aprenda a levar os seus problemas para Deus, e nos dias difíceis de pressão, entregar na mão de Deus e dormir em paz e confiar. Aprenda a ter visão para você investir na sua vida espiritual, porque Deus quer te colocar em lugares altos para você iluminar outras pessoas. Deus quer te colocar em lugar alto para que o seu testemunho, a sua vitória possa somar na vida de outras pessoas, possa ajudar outras pessoas. A luz está onde? Aqui embaixo ou lá em cima? Onde fica as lâmpadas? No alto. Deus não pega a luz para colocar debaixo da cama. Ele quer colocar você iluminando outras pessoas em lugares altos, mas você tem que ter estrutura, visão espiritual para você aguentar a pressão. Às vezes nós pedimos coisas para a nossa vida e nem sabemos o que estamos pedindo, porque quanto mais você conquistar, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar, mais pressão você vai sofrer, mais perseguição você vai sofrer, mais inveja você vai sofrer. E se você não tiver visão espiritual para investir na sua vida com Deus, do jeito que você sobe, você desce. Eu já vi muita gente subir como águia, mas descer como martelo sem cabo. Tenha visão. Aprenda a ter visão espiritual, discernimento, entendimento espiritual. A águia deixa várias lições. Aprenda. Traga isso para a sua vida e veja no que você precisa aplicar. Agora, olha o segundo. Diz assim: o caminho da águia no ar. Realmente é de se admirar, né? O caminho de que mais? Da cobra na penha. Olha para mim, por favor. A cobra, ela
poderia ficar mais na areia, só que na areia ela deixa rastro. Se você é uma pessoa de Deus, você não deixa rastro no seu trabalho, você não faz coisas erradas, porque você sabe que cedo ou tarde vai dar problema. Não deixe rastro. Quando a Bíblia fala da cobra, da serpente, a Bíblia fala para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Ela é prudente. Tem gente que não é prudente. Pelo contrário, deveria ser prudente, mas não é. A cobra, ela anda na penha, na rocha, para não deixar rastro. Na rocha é mais difícil. Você, quando era criança, já brincou na areia. Você ficava com raiva quando você fazia seu castelinho na areia e a onda vinha e levava. É fácil na areia. É mais difícil vencer sendo justo, fazendo a coisa honesta. É mais difícil vencer construindo na rocha. Mas você tem paz, você tem segurança. Na rocha você está tranquilo. Vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas não vai derrubar você. Quando você tem esse entendimento, você não coloca a sua vida em risco, a sua família em risco, a sua alma em risco por dinheiro, por negócio nenhum. Aprenda a ser prudente como a serpente. Aprenda a escolher não um caminho mais fácil, porque ele pode ser perigoso. Ele pode te levar para onde você não quer ir. Nós aprendemos com a cobra. Ela troca a pele dela, ela se renova, ela tem paciência para atacar. Um dia desse eu vi um vídeo de uma cobra. Ela estava paradinha, esperando na cerca um pássaro pousar, para ela se alimentar. Ela esperava o momento certo para dar o bote. Você tem que aprender que nos momentos de agir, você não pode ficar parado. Tem gente que ora muito, mas não toma atitudes. Quando chega a hora dela agir, ela dá o bote, ela não consegue dar o bote. Você, quando tem bons olhos, você aprende com tudo e com todos. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Talvez você seja um tipo de pessoa que se culpa muito por um erro que você cometeu. E eu pergunto para você, quem nunca errou? Todos nós erramos. Você tem Davi que matou Urias, mas a história dele não foi definida por um erro dele. Nós falamos de um Davi que matou Golias, mas ele também matou Urias, matou o companheiro dele de trabalho, errou, falhou, mas aquilo não definiu a vida dele. Você tem o Moisés que matou um egípcio, não deveria ter matado, sofreu consequências, porque os nossos erros, Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Nós colhemos frutos dos nossos erros, mas não ficamos nos culpando a vida inteira. Tem gente que fica, eu não me perdoo até hoje, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nós erramos, mas os nossos erros não nos definem. Nós cometemos erros, aprendemos com os nossos erros. Seria melhor aprendermos com os erros dos outros, mas os nossos erros também deixam lições, deixam ensinamentos para nós não repetirmos. Aprenda. Um erro seu, uma falha sua, não define a sua história, não define a sua vida. Vários heróis da fé, vários homens de fé, eles cometeram erros, mas continuaram, e Deus honrou. Então não fique se culpando a vida inteira. Aprenda a não carregar o peso da culpa. Aprenda a se perdoar. Eu não fico pedindo perdão quando eu erro o tempo inteiro pela mesma coisa. Quando eu peço perdão, eu creio no perdão, porque está escrito, se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Então eu creio, eu levo a minha fé na palavra. Na palavra. Se as circunstâncias dizem que não tem jeito, se todo mundo fala que não tem solução, eu vou na palavra que diz que tudo é possível que crê. Eu venço com a palavra. Minha fé está apoiada aqui. Aqui. Procure construir na rocha. Procure fugir
das facilidades. Você tem noção de quantas pessoas no nosso país estão viciadas nos jogos? Eu atendi um senhor que ele perdeu 80 mil nos jogos, e ele disse que uma voz ficava na mente dele: jogue que agora você vai ganhar, jogue que agora você vai ganhar. Ele começou a noite ganhando e terminou perdendo. Se nós confiamos em Deus, nós temos que confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós não precisamos apostar, nós não precisamos nos viciar, nós temos que depender dEle, que Ele supre todas as nossas necessidades. Perdeu 80 mil, uma voz dizendo: vai, joga, você vai ganhar, você vai ganhar. Porque o diabo fica assim, iludindo. E quando a pessoa ganha alguma coisinha, aí que ela fica: agora é minha hora, acho que hoje é meu dia. E foi o dia dele perder 80 mil. Desconfie quando alguém vier com alguma proposta muito fácil para você. Tenha cuidado. Hoje eu atendi um casal que veio de outro estado aqui para São Paulo, porque ele começou uma negociação na internet. E quando ele saiu do estado dele com a esposa e vieram aqui para São Paulo, conhecer o espaço que ele estava negociando, para poder ver realmente de perto a empresa, o dono da empresa não conhecia o homem que estava negociando na internet, era um golpe. Ele ficou triste. Orei por ele horas atrás aqui. Ele falou: estou voltando, bispo, lá para o meu estado, mas eu vim confirmar. Deus incomodou ele, porque o negócio estava muito fácil. E quando chegou aqui, o dono da empresa falou que nunca ouviu falar desse homem. Ele estava usando o nome da empresa na internet para dar um golpe. Se ele fosse uma pessoa ansiosa, se ele fosse aquelas pessoas que fazem as coisas rápidas, sem pensar, sem os pés no chão, acreditando em todo mundo, porque tem gente que acredita em Papai Noel, gente que acredita em tudo, e está cheio de pessoas dando golpes aí. Eu falei: você pode estar triste, mas louve a Deus, se alegre, porque Deus te livrou de um golpe. Pior é se você tivesse investido o que você lutou para ganhar e ter perdido fácil para dar para os outros. Seja prudente, construa na rocha. Podem querer puxar o seu tapete, mas se você estiver na rocha, quero ver quem vai puxar a rocha. Tenha calma, cuidado com a sua ansiedade, sua vontade de querer tudo rápido, para você não se afundar rápido. Veja a terceira coisa aí. Diz assim: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra onde? Na penha. O caminho de quê? Do navio no meio do mar. Olha para mim, por favor, aprenda isso. O navio é diferente do trem. O trem é colocado aonde? No trilho, nos trilhos. Ele vai ali. O navio não. O navio ele tem que enfrentar o mar. Ele quer chegar em um determinado lugar, ele chega, não chega? Mas ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta o mau tempo. Tem horas que o tempo vira de uma hora para outra. Como é que estava esses dias aqui em São Paulo? Calor. Como é que você já está agora? Com frio, casaquinho? Que na esplanada mesmo, misericórdia. O lugar que venta. Virou o tempo. Mudou o tempo. Você tem que aprender a conviver com pessoas que mudam. Tem gente que te ajudava, não te ajuda mais. Tem gente que no início até te deu um empurrãozinho para frente, hoje está empurrando você para trás. As pessoas mudam. A coisa no mercado também muda, e você tem que estar aberto para mudanças. O navio, quando sai daqui do Brasil para outro país, você está pensando que ele pega só Macau? Quem já fez cruzeiro aqui? Quem já viajou no navio aqui? Quem já pegou uma tempestade aqui? Não é fácil não. Gostoso é quando o dia está ensolarado, o mar está calminho, aí é gostoso navegar. Aí
aí está tranquilo, mas a coisa vira. Tem gente aqui enfrentando um tempo feio, um tempo difícil, um tempo que você não está conseguindo comprar, você não está conseguindo investir, você está numa dificuldade tremenda, o que entra é muito pouco para as suas necessidades, mas não vai ficar assim o tempo todo, não. Você não usa esse casaco o ano inteiro, não. Tem gente que teve que procurar as roupas de frio esses dias. Tem gente que teve que lavar, porque tinha um tempo que ela não usava. Agora você está usando. Talvez vai ter que usar mais alguns dias, daqui a pouco vem um calor. Ou seja, o tempo muda, mas o navio continua. Ele chega ou não chega onde ele quer? Ele chega com dificuldades, com ventos, com tempestades, com momentos difíceis, mas ele chega. Tenha fé, não pare, continue, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, para a glória dele. Com dificuldades, com guerras, com situações de repente que você nunca imaginou passar, mas continue. O navio chega, o navio no mar. Eu duvido, se você conversar com essas pessoas que vivem trabalhando nos navios, duvido que sempre foram dias bons, viagens boas. Podem ter tido viagens tranquilas, mas eu tenho certeza que teve viagens que foram difíceis. Tem horas que parece que o barco vai virar, tem horas que parece que o tempo fecha, e de repente você está vivendo um momento que o tempo fechou para você, o tempo está fechado para você. Mas tem um Deus que abre o tempo, tem um Deus que muda o tempo, tem um Deus que muda situações, quando você não deixa de confiar nele. Aprenda a manter sua fé nos momentos da tempestade. Aprenda a confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Não tenha fé só para os momentos fáceis. De repente você está vivendo agora um momento que exige de você mais fé do que ano passado, mais fé do que ano retrasado, mas você vai chegar onde você quer. Diga: vou chegar onde eu quero. Você vai chegar. Pode ter inveja, pode ter olho grande, pode ter pessoas querendo atrapalhar, mas tem um Deus que está cuidando de você. Você não vê, mas tem um Deus te olhando, tem um Deus cuidando. Eu não sei se você já percebeu, em momentos da sua vida, que você não estava aguentando mais, que a coisa estava chegando no seu limite, e daqui a pouco veio um alívio. Já aconteceu isso com você? É porque Deus conhece a nossa estrutura. Tem momentos que parece que você não vai aguentar, e Deus traz um alívio, porque Ele sabe a estrutura de cada um aqui. Quando você crê em Deus, você sabe que Ele está cuidando de você. Você sabe que o resultado final vai ser um resultado positivo. E o diabo também sabe, e ele não fica de braços cruzados. Por isso que ele traz as más notícias, os dias maus, ele traz as decepções, ele traz o Judas, ele traz tudo que não presta para tentar te abalar. Mas o navio segue, balança, é guerra, joga para um lado, joga para o outro. Às vezes entra uma aguinha no navio, mas ele continua, ele persevera para chegar onde ele quer. Agora olha a última coisa. O que é que diz aí? O caminho de quê? Do homem com uma virgem. Essa virgem aqui simboliza a noiva. Quando você ama o que você faz, você não faz de qualquer jeito. Quando você faz de qualquer jeito é porque você não ama o que você faz. Eu amo o que eu faço, então o que eu faço tem que fazer bem feito. Tudo que eu faço para Deus, eu amo fazer. Ame o que você faz, ainda que não esteja dando lucro que você deseja, ainda que não esteja tendo o retorno que você deseja, ame o que você faz. Faça bem feito, faça com todas as suas forças. Eu lembro que antes de eu casar, a minha mãe falava para mim: meu filho,
Quando sua namorada te pede uma coisa, olha quando ela fala com você. Se eu te chamar para fazer uma coisa, para mim é uma guerra. Mas quando ela chega, eu me lembro que ela morava longe, e teve vezes para chegar até ela que foram dias difíceis. Eu chegava lá, ela perguntava: foi difícil chegar aqui? Não, foi fácil, amor. Apaixonado, amando, tudo é fácil. Mas quando você não ama o que você faz, você reclama. Você faz de qualquer jeito. Você não faz como deveria fazer. Ame o que você faz. Coloque força no que você faz. Eu vou ser sincero, eu já me assustei com gente que deixou os cartões aqui. Eu me lembro que há uns anos atrás nós pedimos para as pessoas trazerem os cartões da empresa. Eu não sei o que foi que nós estávamos precisando, que nós ligamos para um daqueles cartões. A pessoa que atendeu o cartão, nós desligamos o telefone. Quem é? Quer o quê? Nada não, obrigado, Deus abençoe. Misericórdia. Você tem que até ter cuidado para não deixar as coisas na mão de certos funcionários. Porque eu já fui em lugares que eu não fui bem tratado, que eu não voltei mais. Você não deve ter funcionários que não amam o que fazem, não, que estão loucos para ir embora, não, que está queimando a empresa, que atende de uma maneira horrível, que queima o ponto. Tem lugares que você vai, que você é tão bem tratado, que a pessoa ama tanto o que faz, que você fica desconcertado se você não der uma gorjeta. Você fica sem graça, você tem vontade de voltar, porque a pessoa te trata tão bem, a pessoa faz com tanto amor, a pessoa não faz interessada no dinheiro, ela ama o que faz. Ame o que você faz, porque você vai fazer bem feito, amém? Na hora que a pessoa falou: quem é? Quer o quê? Nada não, meu amor, obrigado, estou fora. Todo mundo gosta de ser bem tratado, aprenda a tratar. Tire essas lições com a águia, com a cobra, com o navio, com o homem apaixonado pela mulher. E entenda que o Deus que começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. O Deus que começou a obra na sua vida não está em apuros para resolver seus problemas. Ele sabe o que vai fazer, e vai fazer melhor do que você imagina, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele escolheu você, Ele é com você.